Bom dia, queridos. Vocês sabem que eu não gosto muito desse cenário de mesa, ficar atrás de uma mesa, mas o dia ainda está chuvoso, amanheceu chovendo, agora que deu uma paradinha. E eu quero compartilhar com vocês a continuação do nosso estudo em Romanos, no capítulo 9. Porque a gente falou que o capítulo 6 e o capítulo 7 eram capítulos muito delicados, porque é pretexto para muita heresia, para muita distorção. Mas o capítulo 9, ele é muito delicado. Eu acho que eu nem lembro de ter ouvido alguma mensagem sobre ele. E para a gente entender ele um pouquinho, a gente vai retomar o contexto, né? Primeiro eu quero lembrar você que Deus, ele é onisciente. A linha do tempo para Deus, a gente aprende na escola, né? Aquela linha do tempo, então tem um marco zero e tem passado e tem o futuro. E tem as divisões do tempo, né? Porque nós somos temporais. Nós andamos na linha do tempo, nós estamos presos a um período, que é o período da nossa vida, está marcado pela época, pelo tempo que a gente nasceu. Nasci em 69, hoje é 2014, quer dizer, eu estou presa a esse tempo. Mas tem o passado, que a gente recorre através do conhecimento, através dos estudos históricos, arqueológicos, e tem o futuro, para os quais a gente faz projeções, mas a gente nunca pode afirmar exatamente o que será amanhã, né? Nós estamos presos a essa linha do tempo, mas Deus não. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é como se para ele há uma relatividade, do nosso ponto de vista, há uma relatividade. É como se para Deus presente, passado e futuro fosse tudo uma coisa só. Então, ele está aqui agora, hoje é dia 26 de março de 2014, ele está aqui agora, mas ele está ao mesmo tempo com Moisés abrindo o Mar Vermelho, ele está ao mesmo tempo conversando sobre a cruz lá na eternidade, assim como ele está para frente. Eu não posso dizer os fatos, né? Mas está para frente e está na eternidade. Ele está no milênio, tudo ao mesmo tempo. Então, por que eu estou falando isso? Porque, embora ele nos tenha dado livre-arbítrio, nós tratamos aqui nos capítulos anteriores, em Romanos, que todos fomos, quaisquer que seja a pessoa, todos fomos predestinados à salvação. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus criou o homem para viver em intimidade com ele. Deus criou o homem para o pleno conhecimento da verdade, para desfrutar dessa intimidade com Deus. A gente tem visto isso aqui no estudo de Romanos. Mas a gente viu também que existe o livre-arbítrio e que Deus não tira isso de nós em momento nenhum. Então, o livre-arbítrio posto, você pode escolher por um caminho ou por outro. O que já foi dito aqui também é que você não pode escolher as consequências disso. O caminho você escolhe o caminho que você vai seguir, mas as consequências já estão postas, né? Um é caminho de vida, outro é caminho de morte.
Basta lá ler Deuteronômio 28, ali está muito bem desenhado, está muito bem colocado as consequências de cada caminho. Embora a gente tenha esse livre-arbítrio, e embora Deus o tempo todo nos convide, nos chame, nos abra oportunidades, nós já falamos aqui, por mais comprometida que a pessoa esteja com os laços do inferno, por mais comprometida com o engano, por mais comprometida com os erros, sempre a mão do Senhor está estendida, esperando para você, para a pessoa pegar e mudar de caminho. Isso nós tratamos aqui. Nós também tratamos aqui, lá no capítulo 4, se eu não me engano, que fala sobre Abraão ter sido salvo, ter sido justificado diante de Deus pela fé e não por obras. Uma questão que a gente tratou com bastante carinho. Mas ali está bem claro que foi pela fé que Abraão foi salvo. E que Abraão é pai da fé e não pai da circuncisão. A circuncisão foi um selo. A circuncisão foi uma marca para aquele que creu. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Portanto, ele é pai de todos aqueles que creem, embora não circuncidados, mesmo que não tivesse a marca, que virou um ritual, a marca do corte. E tanto isso é que a gente lendo o Velho Testamento, a gente vai ver que a salvação nunca foi única exclusivamente para o judeu. O judeu, a gente já tratou aqui, foi um povo levantado. Deus criou um povo que servisse de exemplo, que servisse de testemunho para todos os outros povos de como é bom viver em intimidade com Deus. Mas o povo judeu não viveu assim. O povo judeu preferiu seguir regras. Preferiu seguir regras, normas e fazer um distanciamento, dizer que Deus era só deles. Mas a gente vê Raabe, a gente vê vários exemplos, e na lei diz, se o estrangeiro, quer dizer, o que não for judeu, aceitar o teu Deus, aceitar o teu modo de vida, quer dizer, segundo os valores, os padrões de Deus, ele é agregado ao povo, ele é incorporado ao povo, ele é adotado. Então eu acho que se eu conseguir colocar isso um pouco mais claro, eu acho que vai ficar fácil, um pouco mais fácil da gente ler agora o capítulo 9, que é um capítulo duro. Não é duro, é difícil de entender. Aí aqui eu concordo com Pedro. Paulo às vezes fala umas coisas difíceis. Mas não é difícil quando você vê o contexto bíblico. Por isso que eu vou tentar ler o capítulo 9 todo, para não ficar nada desamarrado, né? Então no capítulo 8 ele fala da intercessão do Espírito Santo por nós. Ele fala de que nada vai nos separar do amor de Cristo, que Deus cuida de nós em toda e qualquer situação. E aí ele diz, começa o 9, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo está dizendo que ele preferiria estar errado do que dizer que nem todo judeu está salvo. Aí ele começa a explicar.
são israelitas, os meus irmãos, os meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Israelitas no sentido de serem povo de Deus. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, porque os filhos de Abraão são os filhos da fé. Abraão foi posto como pai da fé, e não o pai dos israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac, essa palavra diz, em Isaac será chamada a sua descendência. Dos filhos de Isaac, da descendência de Isaac, alguns dali será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os filhos da carne, não são filhos só porque são judeus, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, aqui começa a apertar. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais moço será servo, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí, isso aqui é usado para dizer que há uma eleição, que há uma predestinação. Alguns são chamados para serem salvos, outros são chamados para perdição. Ora, no contexto bíblico, não tem sentido. O contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse é que todos somos chamados para a salvação. Mas nós tomamos a nossa decisão. Nós temos o livre-arbítrio. Mas, lembra daquela comecinho da conversa da linha do tempo? Deus está aqui, como Deus está daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Ele não transita na linha do tempo. Ele está presente em toda a linha do tempo. Então, ele sabe o que eu estou falando agora com você. Vou dar um exemplo bem pequeno. Ele sabe, ele está aqui agora que eu estou conversando com você, como está na minha concepção, como está no meu parto, na minha infância, na minha adolescência e na minha maturidade, na minha velhice. Para ele é uma coisa só, porque ele está presente em tudo ao mesmo tempo. Para a gente fica difícil de entender isso por causa da nossa relatividade com relação ao tempo. Nós somos relativos, nós somos temporais, nós estamos presos ao tempo. Nós estamos presos ao espaço por causa do corpo. Eu estou aqui agora falando com você, não posso estar lá embaixo, não posso estar na sua casa, não posso estar em outro lugar. Porque agora eu estou aqui, sentada, falando com você. Então, essa relatividade, que é nossa, que é humana, Deus não tem. Então, embora todos tenham sido criados para a salvação, todos tenham sido criados para a glória de Deus, Ele sabe, porque como Ele está presente, não é que Ele transita, Ele está presente em toda a linha do tempo, Ele sabe quais foram as minhas escolhas, como quais serão as minhas escolhas. E Deus tem misericórdia de mim.
para que eu fique firme na minha fé. Porque, abrindo um parênteses, eu tenho visto homens abrirem mão da graça, da misericórdia, da presença de Deus, trocando por um prato de lentilha, qualquer que seja o prato de lentilha. Isso é muito triste. É como diz Paulo aqui, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Porque é terrível a gente ver isso. E Deus nos permita não sermos como esses, não fazermos como esses. Mas Ele conhece, Ele está todo o tempo na linha do tempo. Ele está presente em toda a linha do tempo. Então, quando Ele diz que os gêmeos nem eram nascidos para que se prevalecesse a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, na verdade está falando, no meu entendimento, o que está escrito aqui é: Deus já sabia quem ia ser quem ia fazer o quê. E aqui no caso eu falei do prato de lentilha, é exatamente o caso do prato de lentilha, né? Então não é uma questão de predestinação, é questão de conhecimento. Então Deus pode dizer hoje, e não é assim que Ele usa os profetas? Você vai lá no profeta e o profeta diz. Aliás, você vai lá no profeta, não, apaga. Quando Deus quer falar contigo, Ele manda o profeta até você. Você não precisa ir lá. Guarda bem isso no teu coração. Quando Deus quer falar contigo, mandar um recado para você, você não precisa correr atrás do profeta. Ou ele fala diretamente com você, ou levanta alguém e manda vir até você. As bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Não é você que vai correr atrás. Lê Deuteronômio 28. Então, o profeta, ele diz coisas que ainda estão por acontecer. E a palavra mesmo diz que Deus não faz nada sem avisar antes aos seus amados, aos seus filhos. Então, ou ele fala com você, vai acontecer isso assim, assim. Ou ele levanta alguém para vir falar com você. Porque ele tem conhecimento do dia de amanhã. Não é isso que a gente fala tanto? Que a gente tem falado aqui, quando você tiver que orar, quando você tiver que pedir conselho, quando você tiver que... Fala com ele, porque ele conhece tudo. Ele conhece o teu passado, o presente, ele conhece os corações, o coração das pessoas que estão envolvidas. Ele sabe o que é melhor. Porque ele conhece todas as coisas, ele conhece o amanhã. Então aqui quando ele diz, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que prevalecesse contra a eleição, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, ele está falando da onisciência, porque Deus já sabia. Por isso ele diz, aí vem Deus falando diretamente com ela. Como a gente está falando aqui do caso, Deus falar conosco sobre algo no futuro ou mandar um profeta. Ele disse para ela, para Rebeca, o mais velho será servo do mais novo. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, porque ele já sabia o que ia acontecer. Não que ele tivesse predestinado os dois para isso. Que diremos, pois? Mas olha só, o fato dele saber não tira o nosso livre-arbítrio, porque a gente não sabe. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, as nossas decisões, elas continuam valendo. O nosso propósito, a nossa vontade de adorar o Senhor, de estar com Ele, de querer mais dEle, continua valendo. E a misericórdia de Deus, a graça de Deus continua valendo. Não é deixa a vida me levar e vai levando, não. Porque
que a vida leva é para um buraco bem fundo. Não esquece que o mundo jaz no maligno. Então vamos voltar ao texto, porque eu quero ler todo o capítulo 9. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Ora, a misericórdia de Deus é sobre todos. E quando ele diz não depende de quem quer ou de quem corre, esse é meu entendimento. Não é por obras, não adianta querer ou correr e sair correndo fazendo coisas para agradar a Deus ou para bajular a Deus. Depende do seu coração, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e é por isso eu estou citando o texto do Velho Testamento, embora a gente esteja lendo o Novo. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos, porque senão há muito nós já teríamos sido consumidos. Nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui falando com você. Então Deus usa da sua misericórdia todo o tempo. A gente vê pessoas, eu sempre falo isso, não há distinção entre o mais perverso e o mais bonzinho dos homens. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam da graça de Deus para chegar à presença de Deus. Todos precisam crer. Nenhum deles tem mérito para se apresentar. O bonzinho pode dizer: não, eu tenho mérito. Não tem, não. Não se iluda, não tem. Você depende da graça de Deus. E é a misericórdia dele que te sustenta até o tempo da remissão. É muito difícil. Eu não creio. Pelo tanto que eu já comi de Jesus, já bebi de Jesus, eu não creio que alguém possa chegar diante dele e dizer: não tive oportunidade, não tive tempo. Não creio. Os únicos que poderiam falar isso são as crianças. Mas dos tais é o reino dos céus, é o reino de Deus. Então ela não teve tempo, porque não teve entendimento, pequena demais, mas ela vai direto para a glória. Vai direto para a glória. Por causa da misericórdia do Senhor, por causa da graça de Deus. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus levantou Faraó para mostrar o poder, para que o povo de Israel, que estava cativo por desobediência, que estava estava prestes a sair do cativeiro, para que eles tivessem uma experiência com Deus, para que se voltassem a Deus como Deus chamou desde o princípio, para viver na dependência dele, em comunhão com ele. A gente já tratou disso aqui. Então Faraó foi usado para abençoar o povo. Ele endureceu o coração de Faraó. O tratamento dele com Faraó é outra conversa. Mas ele endureceu o coração de Faraó ali, naquele momento, para mostrar, através dele, o poder, o seu poder, e para que o seu nome fosse anunciado a toda a terra. E tem sido anunciado, tem chegado até nós hoje, né? Mas principalmente para que o povo ali: olha, vocês estão saindo do cativeiro, vocês tomam uma posição. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz, conforme o propósito, conforme o momento, conforme aquilo ali for glorificar o nome do Senhor, conforme aquilo ali for ser usado para a salvação, para a bênção.
Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade, quer dizer, com paciência, os vasos da ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aqui eu volto a enfatizar, isso aqui para mim, dentro do contexto bíblico, não se refere à predestinação. Se refere a conhecimento prévio. Ao contrário, não é uma predestinação, é um conhecimento prévio. Deus já sabe o final da história. Ele conhece o final da história. E é por isso que ele não desiste, por isso que a misericórdia se renova a cada manhã, é por isso que ele está sempre mandando uma palavra, uma mensagem, é por isso que ele está sempre mandando uma oportunidade, porque a Deus importa o teu coração, o meu coração. Porque aí, se a gente entrar nessa linha de predestinação, ocorrem alguns erros aí perigosíssimos. Primeiro, a gente vai entrar numa área que a gente não é chamado. Quem está predestinado a quem? Aí a gente que eu digo as pessoas, né? Aí o ser humano cria um caixotinho para dizer, olha, quem está dentro do caixotinho são os predestinados à salvação. Quem está fora do caixotinho. E não é assim que funciona. Porque Deus não vê caixotinho, Deus vê o coração. E mais, o ser humano entra numa de juiz. Eu estou salvo, você não está salvo. Eu sou predestinada à salvação, você não é. Ou vice-versa. Nós não fomos chamados para juízes, nós já falamos isso aqui. Porque Jesus mesmo falou, olha, vai ter lobo no meio de vocês. Ele falou, vai ter joio crescendo junto com o trigo. Mas quando ele fala do joio crescendo junto com o trigo, ele diz, olha, primeiro, vocês não sabem distinguir quem é joio e quem é trigo. Eu não posso distinguir se o meu irmão é joio ou trigo, segundo o meu entendimento, o meu conhecimento que muda. Porque ou eu vou crescendo em intimidade com o Senhor, ou a pessoa se distancia de Deus. Então ela não pode criar os parâmetros, nós já tratamos aqui também, o bem e o mal é segundo os valores e os propósitos de Deus, que são imutáveis. Como disse a irmã ontem aqui, na reunião de oração, Deus não é emotivo. Deus se emociona, Deus fica feliz, Deus se ira, mas ele não é emotivo, ele não age sobre emoção. Então, a gente não pode incorrer nesse erro de achar que a gente pode separar joio de trigo. Porque a gente pode olhar para uma pessoa, num determinado momento, e ela nos parecer joio. Mas ela está vivendo um momento difícil que reflete isso, mas o coração dela é trigo. E vice-versa. O contrário também é verdade. Por isso Jesus falou, deixa crescer junto, que só quem sabe quem é joio e quem é trigo é o Pai. E falou, o dia da separação de joio e trigo, quem vai fazer esse trabalho são os anjos. Então não se iluda, não se deixe enganar, não é uma questão de predestinação, de que Deus quer que alguém vá para o inferno. Isso seria de uma crueldade terrível, e Deus não é cruel.
Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mesmo no Velho Testamento, mesmo quando aparentemente a salvação era só para os judeus, não era só para eles. Eles eram um exemplo, eles eram um exemplo de que viver com Deus é tão bom que muitos se achegassem a eles. É sempre isso, para isso que a gente está aqui, esse é o nosso testemunho. É tão bom ver a presença de Deus na tua vida que eu quero. Eu quero me aproximar desse Deus também. Assim como diz que pelo mau testemunho de muitos, as pessoas se afastam, blasfemam contra Deus. Eu quero esse Deus? Não quero não. Olha só a vida dele. Olha só o que ele faz. Olha que safado. Então não é uma questão de predestinação, é questão de conhecimento prévio. Eu entendo isso aqui muito claro. E ele endurece o coração para que aquilo ali possa servir de manifestação de graça, para que muitos se acheguem. Para que quanto mais empedernido o nosso coração, quanto mais endurecido o nosso coração, Deus vai usar uma situação dessa, como a de Faraó, para alertar o povo, para mostrar o poder dele, poder de graça, poder de misericórdia, de livramento, e para que o nome dele seja anunciado por toda a terra. Nós estamos até hoje falando do poder de Deus manifesto naquela época. E através disso, nós somos abençoados. Então, quando há esse endurecimento no coração, é para salvação, para o regozijo e para abençoar muita gente. Então, ele diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também os gentios. Lembra que a gente falou lá no capítulo 8, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, e a gente disse, Deus conheceu a todos, porque ninguém nasceu sem o prazer dele que aquela vida nascesse, qualquer que tenha sido o modo pelo qual aquela vida nasceu. A esses que conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu filho. Então, você vê que já no capítulo anterior, desfaz esse engano de que havia uma predestinação. Não é de predestinação que o capítulo 9 está falando, porque ele diz: a esses que conheceu, e Deus conheceu a todos, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Deus quer que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, que todos tenhamos comunhão com Ele, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ou seja, a todos, a esses também chamou. Chamou. Tem um convite, tem 2 caminhos, você escolhe. E os que aceitam o chamado, a esses justificou. A justificação é mediante a fé em Jesus Cristo, é para todo aquele que crê. Creu é justificado. E aos que justificou, a esses glorificou. Então, a predestinação é para a salvação, mas tem um chamado que a gente responde com fé e não com obras. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. O que ele está dizendo? Que não era só para os descendentes de Abraão na carne, como a gente leu lá. Eram para os descendentes de Abraão na fé, aonde quer que eles estejam na terra. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve.
Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então, até para aqueles, já que Israel foi formado, o povo de Israel foi formado para testemunho da comunhão com Deus, e eles não viveram assim, eles não fizeram isso, eles, eu digo a maioria, né? Claro que sempre tem quem quer. Eles, ainda que tenham me negado, por causa da promessa do Senhor, por causa daqueles que, a despeito de toda a conduta do povo, se mantiveram em comunhão com Deus, conseguiram entender, ele diz, o remanescente será salvo. A misericórdia do Senhor superabunda. A misericórdia, a graça do Senhor é acima de qualquer lógica. Então dizer que Deus criou vasos para ira pré-determinado não tem contexto bíblico, porque a gente viu, a gente lê toda a palavra, mas a gente viu no capítulo 8, todos foram predestinados para serem conforme a imagem do seu Filho. Continua, que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justificação, vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé, sempre foi pela fé. Porque Abraão, que foi o patriarca, foi salvo, foi justificado diante de Deus por fé. Ele ouviu, ele creu. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei toda. Se era para viver pela lei, se você não tem Jesus, se você não quer Jesus, se você não tem Jesus no seu coração, habitando no seu coração, como a gente tem visto até aqui, continua prevalecendo para você a justiça da lei. Que a velha aliança continua em vigor. Ela só é quebrada, a gente já viu isso aqui também, quando a gente morre e nasce de novo. Aí já nasce sobre a nova aliança. E eu não estou falando de reencarnação. A gente já tratou isso aqui. Quando você entrega a sua vida ao senhorio de Cristo, quando você crê, você recebe a nova vida. E o selo da tua fé, que é o Espírito Santo. E a nova aliança. E o Novo Testamento. Mas se você não recebeu, o que continua em vigor é a lei, é a justiça da lei. Não é essa a expressão que está escrita? Buscava a lei de justiça, não chegou a atingir, porque quem está na lei tem que cumprir ela toda, e ninguém conseguiu, ninguém. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Ele achou que ia conseguir pelo que ele fazia. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. A confusão entrou quando eles acharam que tinham coisas a serem feitas. Eles não entenderam que era pela fé, como foi com Abraão. Abraão foi chamado, foi justificado ainda incircunciso, ainda sem obra. A circuncisão, a gente viu isso muito detalhadamente, a circuncisão foi só um selo, uma marca. Por isso que ele diz: eis que põe o Senhor uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Qual é a pedra de tropeço e a rocha de escândalo que continua até hoje? A fé em Jesus. Por isso que quando a gente vê um fascínora, uma pessoa que muitos dizem que tem que morrer, tem que ser linchado,
e Deus transforma aquela vida, é escândalo, porque ninguém aceita que tenha sido pela fé. Mas ele não fez nada. Como é que Deus pode ter transformado a vida dele? Como é que ele pode estar salvo? Ele não cumpriu ordem nenhuma, mandamento nenhum. Só porque ele creu? Só porque ele creu. Só porque ele creu. Simples assim, complicadíssimo assim. Porque é simples para o coração, é simples para a nossa vida, mas é complicado para a nossa carne. Essa carne aqui quer ter mérito, ela quer ter do que se jactanciar, ela quer ter do que se comparar. Olha, eu sou mais santo que ele. Aí quando eu encontro alguém que é mais santo do que eu, aí, não, é porque ele é especial, ele tem um chamado especial. Aí a gente idolatra, ou bota ele assim meio que canonizado, meio, não, é um ser iluminado. Mas não, irmão, a gente já falou sobre isso também aqui. É pela fé, e é para quem se entrega, é para se entregar, para comer e beber do sangue de Cristo. Quem não comer, quem não beber, a gente já explicou de várias maneiras, falando de digestão, quem não deixar Cristo entrar, a palavra entrar e se tornar viva, não tem parte com ele. E isso é pela fé, não é por obras. Primeiro, para que ninguém se glorie. Segundo, porque ninguém consegue. Porque essa natureza aqui não consegue. Não consegue. Você sabe que não consegue. Há uma militância, a gente já falou em Romanos, tudo isso, é por isso que a gente está vendo capítulo por capítulo. Há uma militância entre a carne e o Espírito de Deus. Entre a vontade que essa carne aqui tem e a vontade do Espírito de Deus para a nossa vida. Então é pela fé, quando eu creio, eu abro o meu coração e eu me disponho a falar, olha, Senhor, tá bom, o que eu queria era isso, mas se tu está dizendo que é assim, é assim. Aí você entrega a tua vontade e pega a dele. E aí quando você come a vontade dele, quando você vê que, caramba, é muito melhor do que a minha. Não é que ele tinha razão? Que nem quando meu neto era pequeno e a gente viu um desenho, acho que do Kailu, e tinha um desenho que a máquina de lavar, ela começava a bater muito, enchia de sabão, eu não lembro mais, não sei se é essa, não, outro desenho do Kailu, mas era um banho que a mãe dava, ele não queria tomar banho, aí fazia muita espuma na banheira, e aí ele ficou feliz de tomar banho. E eu falei pra ele, meu filho, a gente vai tomar banho igual o Kailu. Vamos fazer uma banheira de espuma. Aqui em casa não tem banheira, a gente improvisou o chão do box mesmo. Aí eu falei pra ele, eu tive uma ideia, vamos ver se vai dar certo. Aí ele foi pro banho com o avô, filhinho da vida. Aí eu cheguei lá, levei uma bacia, tampei o ralo e botei esse sabão em pó. E Miguel foi batendo, aquele foi fazendo espuma, e a espuma cresce, ficou um negocinho assim no meio das perninhas deles já, e eu deixei eles lá batendo e vim pra cozinha fazer alguma coisa. Aí ele tava, vovó Denise, deu certo, a sua ideia deu certo. Por isso que Deus diz pra gente ser como uma criança. Que ele falava lá com o avô, né? Vovô, a vovó Denise teve uma ótima ideia, deu certo. Aí começou a gritar, vó, vem ver, deu certo. É por isso que o Senhor fala que a gente tem que ser como criança, porque a gente abre mão da nossa vontade, experimenta dele e depois começa a gritar, deu certo. Era o melhor mesmo, foi a melhor solução, foi o melhor jeito, foi a melhor saída. E isso é pela fé, porque se for por obras, cumprimento de regras, eu não preciso escutar a voz de Deus para me dizer o que eu tenho que fazer. Agora vai, agora não vai, agora come, agora não come.
perdoa, não perdoa, oh, não perdoa nunca, nunca não perdoa, sempre perdoa, sempre, mas não tem mais, perdoa, perdoa, ama, mas não merece amor, não merece, Senhor, você também não merecia, ama. E quem é que quer isso? Tem que entregar a tua vontade, e não vai ser cumprindo regras que a gente vai ouvir, que a gente quer regras, agora usa o cabelo assim, agora come isso, agora não come isso, agora faz assim, agora faz assado. E o cumprimento da lei é o amor. Então, esse é o escândalo, essa é a pedra de tropeço, a rocha de escândalo, que é pela fé. Simples assim, doidão assim, já falei, você quer uma viagem? Quer sair dessa realidade? Porque as pessoas se drogam para sair dessa realidade. Outro dia eu estava conversando com alguém que disse assim, falando, não conhece Jesus, falando de uma outra pessoa que também não conhece Jesus, passando por uma dificuldade tremenda, e aí ele disse assim, poxa, minha vontade de chegar lá, dar um baseado a ele, não sei se chama assim mais hoje, mas dá um cigarro de maconha, para ver se ele sai um pouquinho da realidade e consegue respirar. Quer respirar? Quer sair muito da realidade? Come a carne, bebe o sangue. Isso aqui te tira da realidade, porque te leva para a glória. Te leva para a glória, leva para a realidade real, para a verdadeira. Porque isso que a gente vive aqui é temporal, é passageiro e jaz no maligno. Não é real. Não é real. Real é a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer a vida? Quer a verdade? Quer sair desse mundo aqui e para a realidade real, verdadeira? Vem para Cristo, mas tem que comer, tem que beber, tem que ter parte com Ele, para não se deixar enganar, para não se distanciar, para não escolher o que é e o que não é, qual é a parte que eu vou seguir, qual é a parte que eu não vou seguir. Eu perdoo até aqui, eu ando a segunda milha, mas só o comecinho dela, só 0,3 da parte da milha inteira. É ouvir a vontade do Senhor e obedecer, por mais estranho que pareça, e depois gritar que nem o Diogo, deu certo, vovó vem ver, deu certo. E se regozijar com ele, porque dá certo. É bom demais. Então, esse capítulo foi um capítulo delicado, porque dá margem também a distorção e dizer que uns são vasos de honra, outros não são. E aí quando você entra na predestinação, a gente falou de alguns enganos e cai no outro engano. Cai no engano de que, bom, se é uma predestinação, e eu estou salva, claro, né? Porque ninguém vai dizer que está predestinado para o inferno. Eu estou salvo. Se eu estou predestinada, uma vez salva para sempre. Então eu posso fazer o que eu quiser. E Jesus não chama a gente para viver o que a gente quiser. Não é a graça barata. Isso é fazer pouco da cruz. Isso é fazer pouco do sacrifício. Jesus nos chamou para viver uma vida de compromisso, uma vida de intimidade. Intimidade com Deus, a consequência da intimidade com qualquer pessoa é compromisso. Você tem uma vida de intimidade no trabalho, no casamento, com o filho, com uma criança, com uma pessoa, você estabelece compromisso. Você tem que ir, você tem que cuidar, você tem que zelar, você tem que, no caso, você tem que ouvir, tem que obedecer.
quem não comer, não beber de mim, a minha palavra, não tem parte comigo. A graça não é barata. Foi pago um altíssimo preço. Pensa nisso, lê, medita e vamos para o capítulo 10. Eu pensei que a gente ia fazer salteado, mas capítulo 10, eu acho que acaba no 16, acaba no 16, então estamos quase chegando lá. Jesus te abençoe e te guarde. E não esquece, Ele te ama. Jesus ama você. Sem igual. Um beijo grande. Fica com Jesus.